Salve, salve, rubro-negro. Olha, eu não quero falar só de coisa ruim, vou falar sim da saída eminente do Sampaoli do Flamengo e Rogério Ceni, né, cara, que é a bola da vez. Tem uma matéria da ESPN que eu vou trazer agora pra você, aqui, pra você comentar comigo, a gente curtir juntos aqui. Tem muita coisa que tá rolando nos bastidores do Flamengo, mas antes de qualquer coisa eu queria saber de você qual... Assim, não adianta a gente que fala, não tem culpado. Tem culpado. Tem culpado. Gestão. A gestão é ruim. As contratações do Flamengo, principalmente esse monte de mudança de treinador, é ruim de treinador. Mas comenta aqui. Pra mim o principal é o Sampaoli. Pra mim o principal responsável é o Sampaoli, junto com o Marcos Braz. Por esse vexame do Flamengo de ontem. Queria saber a sua opinião. Comenta aqui. E antes, ó, te peço encarecidamente pra você se inscrever aqui no canal do seu parceiro ME Show. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações, porque assim, todo dia eu venho aqui e te deixo a página e tem essa afinidade, cara, que é torcer pro Flamengo. Então, se inscreve no canal, é importante que você se inscreva. Todo dia a gente troca uma ideia aqui. Eu sou um trabalhador igual você, curto o Flamengo pra caramba, eu sou apaixonado, ganhando ou perdendo, eu sou Flamengo. Então, vem comigo aqui, já mete o dedo no like, vamos curtir junto aqui e comenta. Pra mim é Sampaoli principal, Sampaoli e Marcos Braz. E pra você? Vamos lá. Que o Olímpia entraria jogando muito fechado, com uma linha de 5 lá atrás, tirando todo e qualquer espaço do Flamengo, e o Flamengo demorou a encontrar uma solução. Acho até que encontrou no início do segundo tempo, ali com a mudança do Gerson caindo para o lado esquerdo, o Bruno Henrique centralizado, mas foi pouco, né? Foi pouco o placar no Rio de Janeiro, como comprova a partida de hoje. E hoje, mais ou menos a mesma coisa, porque todo mundo sabia que o Olímpia, até por conta desse contexto todo, começaria o jogo do jeito que começou, né? Botando aquela pressão, o Flamengo não soube aproveitar todo o espaço que o Olímpia deu, porque o Olímpia deu muito espaço no primeiro tempo para os contra-ataques. Acho que o Bruno Henrique foi o jogador mais acionado, foi aquele que levou perigo ainda na primeira etapa, mas você não teve, por exemplo, o Wesley fazendo a mesma coisa do lado direito, né? Os outros jogadores, como disse, acho que foi o Pedro, eles acabaram não aparecendo, né? Então você tem um Gabigol praticamente nulo na partida toda, o Arrascaeta tentando, mas também errando. Então foi um Flamengo que tecnicamente mais uma vez esteve abaixo também. E aí acho que o mais inaceitável de tudo você sabe da força do Olímpia nas bolas alçadas na área. O Olímpia, dos 5 gols que fez no final de semana contra o Guarani, fez 4 pelo alto. Na hora que o Arce faz as substituições, que coloca 2 caras muito fortes na bola alçada na área, nas bolas aéreas, você sabe que você tem que redobrar a sua atenção nesse tipo de lance. E foi assim que o Flamengo tomou os 2 gols da virada, os 2 gols que classificaram o Olímpia, como bem ressaltou o Léo, um deles de um jogador de 1,74 m que nem sequer precisou sair do chão. Então é muito erro de todo mundo, e eu assino embaixo o que disse o Breler também. É claro que tem muito erro da diretoria, e esses talvez sejam os principais, porque a gente está falando de uma diretoria que não consegue, no fim das contas, fazer valer o poderio financeiro que tem, né, todo o dinheiro que tem à disposição, e tem porque trabalhou bem financeiramente para isso, né, isso vem da gestão Bandeira, é sempre bom lembrar, mas tem dinheiro para contratar, contrata, mas mesmo assim a gente vê muitas decepções. O Flamengo teria condições de dominar de fato o futebol sul-americano pela diferença que tem do seu elenco para os demais e não consegue. Mas não é só erro da diretoria, é óbvio que tem erro do treinador, como eu disse na transmissão, a gente conta nos dedos os jogos em que o Flamengo teve a cara que o Sampaoli deseja que o Flamengo tenha, né? O jogo contra o Grêmio é um exemplo, talvez os outros 2 jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil, mas a gente conta nos dedos, e erro dos jogadores, acho que foi o Brenner também que ressaltou, o Felipe Luiz muito mal hoje, mas muitas falhas individuais na marcação, nas bolas aéreas, os jogadores que tinham que criar não criam, essa coisa do time não conseguir ter a intensidade que tem que ter em determinados jogos também é inexplicável. Então, claro que tem que sobrar para todo mundo, né? Tem muitos méritos do Olímpia? Tem, mas quando você tem a diferença técnica tão grande entre 2 equipes, eu acho que você vai ter que sempre olhar demais para os deméritos do time que perde. O Olímpia, há 21 dias, foi eliminado pelo São Lourenço da 2ª Divisão Paraguaia, 6º colocado da 2ª Divisão. Troca de técnico, saiu o Diego Aguirre, que lamentou pegar o Flamengo. Eu estou citando isso porque eu preciso mensurar. Preciso mensurar o que aconteceu. Não, porque... assim, e quando acabou o sorteio, a torcida do Flamengo objetivamente falou, cara, nos demos bem no sorteio. Com razão. Sim, perfeito. Com razão.
Não tô tirando a razão da torcida. Eu O acho que Inter essa... pegou o River, Palmeiras e claro. Atlético se enfrentaram. O Fluminense pegou um Argentino Júnior mais difícil que o Porque eu Olímpia. posso até Era um ver- adversário eu mais posso achar ruim mas, isso, tranquilo, mas com razão, mais ou menos, porque o Flamengo se Não, classificou em total. segundo. Não Flamengo... importa. Tá, o Olímpia é mas- muito ah, fraco. por Por isso mesmo, olha os primeiros que Há ele 21 podia dias pegar. ele faz... O Olímpia tomou 3 gols do Guarani do Paraguai nesse final de semana. Mas não era classificação garantida, Mas não eu era... tô- mas eu tô com tem que jogar. O que dá o peso da eliminação é o que o Flamengo não faz, é a falta de qualidade do Olímpia. Esse talvez seja O time o pior do resultado- Olímpia, o time do Olímpia é fraco. Esse talvez seja o pior resultado do Flamengo na O Olímpia história, é fraco. com E é exceção ao jogo do preciso- Cabanhas. E é preciso entender o tamanho do buraco que o Flamengo se meteu. O Breno é muito também feliz acho. quando ele fala da questão de diretoria, porque hoje vai ficar muito fácil bater no Sampaoli, que deixou o time, já vinha sendo o relato do Pedro Torre ali no início do segundo tempo, que o árbitro ali reserva já estava de olho nele, passou o recado pro árbitro de campo suspende, tirei do jogo o segundo cartão amarelo. Hoje vai ficar muito fácil colar o rosto do Sampaoli nesse fracasso. Só que é um Flamengo que ano após ano ele desmancha o seu planejamento em abril, maio, junho, quer recomeçar e quer que dê certo a toque de caixa. Uma hora não vai acontecer porque o Jean ressalta muito bem, porque alguém não está trabalhando bem. Alguém não está vendo que o Olímpia de 5 gols no fim de semana fez 4 pelo alto. E você hoje é eliminado pelo alto. Como você está encarando essa partida? Você está mirando tanto em Copa do Brasil, você está mirando tanto em Fluminense, aí já quer se projetar. Você precisa mirar no Olímpia. E eu acho que a gente vai mensurar o tamanho do problema do Flamengo ao entender a ausência de qualidade do Olímpia. Eu tô com o Vitor. Olha, A gente precisa assim, contextualizar. Não fala assim, eu tô olhando esse jogo com uma situação muito específica. Tá incrédulo, né, Belo? Porque de maneira, eu achava que o Flamengo ia ganhar os 2 jogos com muita facilidade. Eu também. Ainda mais depois, assim, pensa, desculpa te interromper, Claro, Pedro. Léo. Você faz 1-0, cara, praticamente É na sua isso. primeira chance, entendeu? Exatamente. Cara, assim, na boa, o time adversário vai se desesperar, vai dar espaço. Você cala o estádio em algum momento. E tudo isso aconteceu. E o Jean descreveu, o torcedor sentiu um pouco na Sim, hora. sim. Se você tem um cenário ali que você consegue levar mais 20 minutos, meia hora, 1-0, o adversário vai desmanchando. Só para deixar muito claro, o Olímpia é um gigante do continente. Sim. O Peñarol também é e perdeu todos os jogos na Copa Sul-Americana. O Nacional do Uruguai também é Nós e estamos não falando consegue de avançar muito história, tempo. de camisa. O Olímpia é decano, rei de Copas, mas- tricampeão da hoje Libertadores. em dia- Eu fui ver o São Caetano e Olímpia, a decisão no Pacaembu, com o Orteman comandando a virada da equipe paraguaia. Eu vi uma torcida fantástica. O Olímpia tem muita grandeza, mas a Libertadores e o futebol, ambos mudaram. Hoje o futebol é, acima de tudo, dinheiro. Gostem ou não, o futebol é Só ver a campanha dinheiro. dos brasileiros e argentinos. Exatamente principalmente isso. brasileiros, né? E ninguém tem mais dinheiro que o Flamengo. Ninguém consegue contratar melhor do que o Flamengo. Ninguém consegue pagar os salários que o Flamengo paga. Ninguém consegue arrecadar o quanto o Flamengo arrecada, porque o Flamengo tem uma nação, 40 milhões de torcedores, e o potencial dessa parte econômica foi mais bem desenvolvido desde a gestão Bandeira de Melo. Porém, além do problema do projeto esportivo, eu preciso olhar, como disse o Brenner, para a diretoria, e eu concordo muito com o que você falou, Brenner. Ela fica gastando muitas vezes mais do que precisaria para corrigir erros. Para contenção de danos. Para contenção de danos. Porém, eu tenho que olhar muito também hoje para o técnico e principalmente para os jogadores. Eu acho que é muito para os jogadores. Porque esses caras estão juntos há muito tempo. A não ser que eles estejam vendo que as coisas estão dando erradas em campo, que as coisas não estão funcionando. E eles decidam seguir alguma coisa que o técnico mandou de maneira equivocada. Como se esses jogadores, e aí eu estou falando de jogadores históricos, Gabigol, o segundo maior jogador da história do clube para mim, porque eu pego o primeiro, o Zico, da principal geração, e o maior jogador dessa geração, não o melhor. Arrascaeta, um jogador que tecnicamente todos os times do continente gostariam de ter, e boa parte das equipes europeias também, obviamente nós de ponta, mas equipes, por exemplo, de segundo escalão, terceiro escalão, de repente futebol espanhol, futebol português jogaria com facilidade, não vou nem falar de Grécia, Turquia, que aí ia voar, gostaria de ter. Everton Ribeiro, jogador histórico. Mal demais. Bruno Henrique. Mas se salvou. O único que se salvou pra mim. Pelo menos por atitude, por tentar. O único. Bruno Henrique, um jogador gigante. Gerson, contratado a peso de ouro. Thiago Maia, Davi Luiz, Felipe Luiz, que obviamente tem uma história muito rica. Eu não acho que o episódio de hoje destrói a história. Eu acho que com o tempo as coisas se apagam. Mas o Flamengo não podia perder para esse Olímpia. Uma coisa é o Flamengo ser a zebra e perder para uma equipe mais competitiva, melhor. Ainda depois, como disse o Léo, faz 1-0, 2-0 no agregado. O que o Olímpia vai fazer? Vai se desesperar, se desesperou. Vai para cima, foi para cima. Vai dar espaço?
E aí sabe o que o jogo virou? O Flamengo Uma pelada. aproveitou. Sabe por que virou a pelada? Porque o Olímpia não é um time bem treinado ainda, porque nem o Arce conseguiu implementar suas ideias ainda. Cara, é o quinto a não jogo ser ter do uma Arce, jogada aérea um sexto pouco jogo do melhor. Arce. Se você pega os Ele 10 só tinha uma primeiros vitória. minutos, se você pega os 10 primeiros minutos, até para corroborar o que o Vitor está falando, os 10 primeiros minutos ficou aquela dúvida. O Olímpia vai se fechar, e vai negociar, especular até os 20, 30 do segundo tempo, ele vai sair para o jogo. E o defensor Del Chaco manda ele para o jogo. E ele é tão descoordenado ao sair para o jogo que antes do gol do Bruno, o Flamengo já tinha chegado 2 vezes. Se não me engano, a chegada do gol do Bruno, que ele sofre a falta, o Arrascaeta cobra a falta e tem o biquinho dele, muito inteligente por sinal, já é a terceira chegada do Flamengo. O jogo se apresenta para o Flamengo de uma maneira que ele até gosta. É complicado porque você olha, hoje você não vê uma cara de Sampaoli, um time que não combate, um time que não pressiona, um time que não tem a bola. Se eu não me engano, até os 22, 25 minutos do primeiro tempo, o Olímpia estava disputando de igual para igual, às vezes tinha mais bola que o Flamengo. Então, assim, o jogo se apresenta de uma maneira que todo mundo olha e fala, opa, 2-0 no agregado, Olímpia saindo pro jogo, não tem uma boa recomposição, o Flamengo vai esticar com o Bruno. E o Flamengo nem isso consegue fazer. Então, acho que isso ajuda a dimensionar Não competiu. Exatamente, como eu falei no início, não E aí compete. individual. Não Não compete, competiu. não é agressivo, não se comporta como um jogo de Porque eu não Libertadores. consigo entender. E a Libertadores, Eu não tenho ela resposta. tem sim, ela tem essa mística, ela tem esse encanto, ela tem esse ambiente. O defensor Del Chaco, o relato do Jean que está lá na cabine, o relato do Pedro Torre que estava no campo, era de um ambiente muito hostil. E o Flamengo consegue aos 8 minutos tirar todo mundo para nada e ficar calado. Ou seja, se apresenta como o grande time do continente e gosta do cenário. Ele não aproveita. O Jean chamou. Fala, Jean. Não, acho até que sobre esse começo do jogo, eu acho que